Olá, que bom estarmos juntos novamente neste momento para podermos meditar na palavra de Deus. Eu penso como que Deus é tão bom, né? A misericórdia dele tem realmente nos alcançado todos os dias, como diz a palavra de Deus mesmo, todos os dias pela manhã, a misericórdia de Deus ela se renova. E eu queria compartilhar com vocês um texto, um versículo. E eu sei que Deus vai falar no seu coração. Nós precisamos de ouvir o que Deus tem falado. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus dentro de nós. A voz de Deus é uma voz mansa, suave, é uma voz tranquila, é uma voz que não nos amedronta, mas é uma voz que nos consola, que nos trata, que nos alegra, que nos traz ânimo novo, que nos renova. É essa voz que nós precisamos de ouvir. E a voz de Deus é assim. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que se preocupa em nos ajudar, que se preocupa com as nossas situações, com as nossas vidas. Ele se preocupa com cada um de nós. Eu não sei o que você tem passado por hoje, o que você tem enfrentado, mas Deus sabe. A palavra de Deus diz que Ele nos sonda e nos conhece. Meu irmão, confie em Deus. Confie nele, porque Deus, a obra que Ele começa, Ele termina. E Ele começou uma obra na sua vida. E essa obra, Ele vai até o final. Eu gosto muito daquele versículo lá em Samuel, que diz assim que Deus chamou Samuel. E Samuel falou: pode falar, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Eu vou ler com vocês um versículo aqui agora e no final nós vamos orar. Mas Deus quer ouvir você falar: Deus, pode falar, porque a tua serva, o teu servo está ouvindo. É importante a gente tirar um tempo para ouvir o que Deus tem falado. Deus, ele não para de falar. A questão é: você tem parado para ouvi-lo? Deus, ele está falando todo o tempo. Ele fala através da palavra, através das orações que você tem feito. Muitas vezes, quando uma lágrima sua está escorrendo na sua face, Deus está falando no seu interior, no interior do seu coração. E você tem que estar sensível à voz de Deus. Nós precisamos estar em sintonia para saber quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. Ouça, Deus está todo o tempo falando. A questão é: você tem ouvido? Você tem ouvido o que Deus está falando com você? É tempo da gente parar e fazer uma autoanálise e ver como que está a nossa vida com Deus. Nós não podemos ficar levando o nosso relacionamento com Deus de qualquer forma, do jeito que dá. Mas é importante que a gente tenha um relacionamento de intimidade com Deus. E Deus vai falar com você neste momento, eu creio. Abra seu coração, você não está aqui à toa. Você não entrou nesse canal para ouvir essa palavra à toa. É porque Deus tem algo para o seu coração, para a sua vida. Abra seu coração. No Salmo 116, no versículo 1, diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui o salmista, ele fala que ele ama a voz do Senhor, ele ama, ele ouve a voz do Senhor, porque ele sabe que o Senhor está ouvindo as súplicas dele. Nós temos que amar ouvir o que Deus está falando. Deus, ele pode falar com você através da palavra, de uma pregação, através de uma pessoa que tem uma vida com Deus. Ele pode falar com você através de várias pessoas, de várias formas. Ouça o que Deus está falando. Por isso que é tão importante essa sintonia, para você saber quando é a voz de Deus. É quando você estiver passando por algum momento e você falar assim: Deus está falando, porque eu sei que essa é a voz de Deus. E não haverá no seu coração a dúvida se é ou não é. A voz de Deus, ela é carregada de paz.
aqui fala que Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Samuel era ainda uma criança. Samuel estava se preparando para dormir. E ele ouviu Deus o chamando. Samuel. Você pode também ouvir Deus chamando você. Samuel era uma criança e estava em sintonia com Deus. É importante que nós também estejamos em sintonia com Ele. Para quando Ele falar o seu nome, você falar, pode falar, Senhor, porque eu estou ouvindo. Porque a tua serva está ouvindo. Porque o teu servo está ouvindo. O salmista diz aqui que ele ama. Olha novamente o que diz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclina para mim os seus ouvidos. Eu invoco, enquanto eu viver, eu invocarei. Então ele fala assim que o Senhor, Ele inclina os ouvidos para ouvir o que Ele estava falando. Quando nós paramos para falar com Deus, inclinar é quando a gente faz assim, ó. Quando a gente vai para ouvir o que a pessoa está falando. Quando você para falar com Deus, Deus ele para ouvir você falar. Ele se inclina para o seu clamor, para a sua súplica. É o que está falando a palavra de Deus aqui no Salmo 116. Ele para ouvir. Então, aqui fala que quando ele chamou por Samuel, Samuel ouviu. Mas também quando você o chama, ele inclina para ouvir você. É um relacionamento, o nosso relacionamento com Deus é como uma via de mão dupla. Eu falo, ele ouve, ele fala e eu ouço. Deus quer ouvir você clamando por ele. Ele quer ouvir as suas súplicas. Talvez você não tenha tirado um tempo para falar com Deus. Os nossos dias, queridos, são tão corridos, né? A gente corre todo o tempo, todo dia, o dia inteiro. E quando chegamos à noite, tantas coisas ainda pendentes para serem resolvidas. E muitas vezes sobrou pouco tempo. Mas você pode escolher em falar com Deus todo dia, o dia inteiro. No seu tempo, na sua mente ali, você trabalhando, você pode estar muitas vezes falando com Deus. Deus, me dê sabedoria no que eu estou fazendo. Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma direção no que eu estou fazendo. Você está falando com Deus. E aqui fala que Deus está inclinando os ouvidos para ouvir o que você tem falado. E o salmista fala aqui no finalzinho, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que nós possamos, enquanto estivermos nessa terra, ouvindo o Senhor, falando com Deus, invocando o Senhor. Ele fala, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto vivermos nessa terra, queridos, nós precisamos de ter um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser constante. No cotidiano, nós devemos viver uma vida com Deus. No nosso dia a dia, nós precisamos focar em Deus, ter Deus dentro de nós, tirar um tempo para Deus, um tempo de qualidade. Isso aumentará o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Ele, a nossa sintonia com Ele. E que todos os dias, se a gente tiver um tempo de relacionamento com Deus, nós teremos uma vida de intimidade com o Senhor. Deus, Ele tem prazer em ouvir você. Talvez você hoje se encontra de uma forma que ninguém te ouve, né? Ninguém me ouve, ninguém quer ouvir o que eu tenho falado. Mas Deus, Ele quer ouvir o que você quer falar. Ele quer que você viva na dependência dEle, que você possa confiar em Deus, que você possa descansar em Deus, porque Deus não para de falar. A questão é, você tem parado para ouvir o que Ele está falando? Comece hoje essa vida de intimidade com Deus, onde você possa ter uma via de mão dupla com Ele, onde você fala e Ele se inclina, Ele inclina o ouvido para ouvir o que você está falando. E onde Ele fala,
e você para ouvir o que Deus está falando. Deus, Ele quer falar no seu coração, Ele quer falar com você. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Isso é muito importante para que você e eu, para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma tremenda e que você possa viver algo novo na sua vida com Deus, na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está aqui comigo, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Que o Senhor venha visitá-lo neste momento de uma forma sobrenatural. Que ela possa ouvir a sua voz, Deus. Que ela possa ouvir, assim como Samuel era uma criança, mas ele ouviu a voz do Senhor e ele simplesmente se prontificou em ouvir o que Deus tinha para falar. Que nós também possamos viver isso com o Senhor. Que assim como Samuel ouviu quando o Senhor falou, Samuel, que essa pessoa que está aqui comigo também possa ouvir quando o Senhor chamá-lo pelo nome. Pai, em nome de Jesus, toca no coração dessa pessoa e que ela possa viver algo novo com o Senhor, em nome de Jesus. Que você possa viver algo novo com o Senhor. Abra seu coração, peça ao Senhor para abrir o seu ouvido espiritual, para que você possa ouvir a voz de Deus e para que você possa distinguir a voz de Deus e a voz do mundo. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana linda, abençoada, cheia da presença de Deus e que você possa viver algo novo com o Senhor Deus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.